Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos quem és tu. Tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar sinais que tu fazes, se Deus não estar com ele. Jesus respondeu: Eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos disse: Como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez na barriga de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água do Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce no espírito é espírito. Não se espante se eu digo que é preciso que vocês nascem de novo. O vento sopra para onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ter fé em Jesus não é só admirar o que ele diz e faz, é entregar-se para o compromisso total com Jesus, o que exige transformação profunda, um novo nascimento. Isso implica não em apegar-se a um novo nascimento, em esquemas e estruturas estabelecidas, mas relativizá-las, a fim de estar sempre aberto à novidade. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus espera de nós que nós renascemos para Ele. Todo aquele que é voltado firmemente à igreja deve renascer-se dia após dia, deve renascer para a vida de Cristo. Muitas das vezes nós estamos atarefados com as coisas do mundo, estamos atarefados com as coisas da vida e acabamos esquecendo de coisas principais que Cristo exige que nós fazemos. Que para viver com Cristo exige isso de nós. Coisas como a meditação do dia. O que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal naquele dia. O que eu fiz que agradou e o que eu fiz que desrespeitou a Jesus. E aí é por trás dessa meditação, por trás deste exame de consciência diário que nós devemos fazer todos os dias, nós acabamos meditando em alguns pecados que nós fazemos. E aí fica muito mais fácil a confissão depois. Por isso que tem gente que todo final de semana, toda sexta-feira, tá lá com o padre conversando, fazendo confissão. Por isso que tem gente que todas as vezes que tem oportunidade, vão fazer a confissão. Não é um pecado você fazer a confissão várias e várias e várias e repetidas vezes. Muitas das vezes, nós precisamos fazer essa confissão para limpar o pecado. Só que nós confundimos aquilo que é pecado e aquilo que já foi confessado, mas que nós não conseguimos limpar. Certo dia, no texto da misericórdia, a irmã disse assim: Eu conheço uma pessoa que virou para mim e falou: Irmã, eu estou com um pecado que eu já me confessei, mas que eu fico relembrando dele. E que eu fico com aquele pensamento: será que eu errei naquele pecado? Será que eu realmente estou limpo daquele pecado? Quem coloca este pensamento no nosso cérebro, quem coloca este pensamento no nosso espírito, essa indagação na nossa alma, na verdade é o maligno. Ele coloca aquilo no nosso pensamento para que a gente fique matutando isso e com isso se desvie das coisas de Deus. A partir do momento em que nós recebemos a bênção da confissão, a remissão dos nossos pecados, nós temos que ter 100% de certeza em confiança de Jesus. Ele limpou os nossos pecados. Não existe mais
pecado naquele momento, porém fica a marca. Jesus teve uma conversa séria com Nicodemos. Nicodemos disse para ele: Rabi, nós sabemos que você é o Filho de Deus. Porque somente uma pessoa que tem Deus no coração consegue fazer obras e milagres como você faz. Somente uma pessoa que é firme na igreja consegue fazer obras e milagres como você faz. Jesus diz: aquele que não renascer não consegue fazer as obras que eu faço e não consegue testemunhá-las. Caríssimos irmãos e irmãs, nós passamos por uma semana transformadora na nossa vida. Passamos pela Páscoa, a semana da paixão de Cristo. Entramos desde o domingo de Ramos até o domingo da Páscoa em dias perturbadores. Em uma segunda-feira santa conturbada, em uma terça-feira muito mais dolorosa ainda, e uma quarta-feira santa que foi a quarta-feira da traição, a quarta-feira mais triste de todas as semanas, até porque é a semana maior. Quando nós entramos direito, quando nós entramos nos eixos dentro da Semana Santa, a gente vivencia muito mais e muito dolorosamente mais aquilo que é a paixão e a ressurreição de Cristo. E, consequentemente, vamos fazendo essa ressurreição dentro do nosso coração, porque é esse exame de consciência colocado com mais força. Quantas vezes eu traí Jesus? Quantas vezes eu troquei Jesus por moedas de prata? Quantas vezes eu deixei Jesus de lado? Quantas vezes eu não quis carregar a cruz de Jesus? Quantas vezes eu fugi da crucificação de Cristo por medo do que poderia acontecer comigo, já que eu sigo a Ele? Quantas vezes eu neguei a Jesus por medo do que meus amigos iriam dizer? Este exame de consciência é colocado com mais fervor na Semana Santa. Aí a gente chega no final da Semana Santa mais leve, porque quando Cristo ressuscita, ele limpa todos os nossos pecados. Hoje cedo eu estava vendo uma das várias características, uma das várias curiosidades da Páscoa que um cara coloca na internet. Aí eu assistindo, ele disse assim: a frase no final da dolorosa paixão de Jesus, escrita por João, em que ele diz: tudo está consumado. Se nós colocarmos em hebraico, na língua, né, que eles utilizavam, ela se transforma em outro nome. E este nome, que eu não me recordo bem, né, não me recordo o nome dele, é um nome meio difícil de pronunciar, mas este nome pronunciado, somente quem pronunciava eram os chefes do alto estado e pronunciavam aquilo quando a pessoa estava realmente limpa da dívida, como se fosse no exemplo de Serasa. A pessoa estava lá com uma dívida no nome dela, estava lá com uma mancha da, né, de alguma coisa que ela não tinha pagado e ela era condenada a um trabalho. Enquanto ela não trabalhasse o tanto da sua dívida, o valor da sua dívida, ela não era libertada daquele trabalho. Aí ela trabalhava o tanto lá, pagava a sua dívida e era liberta. Este pagamento da dívida
era dito como a mesma frase que Jesus disse na hora da cruz. Concluímos então que, quando Jesus disse tudo está consumado, ele disse numa expressão de a dívida está paga. E João deixa claro isso no Evangelho. Quando Jesus diz tudo está consumado, ele diz na expressão de que é a dívida nossa com Deus que Jesus pagou na cruz. Ou seja, passamos esta via sacra de Cristo, passamos esta dolorosa paixão, meditamos os seus mistérios e se purificamos pela Páscoa. Estamos com o espírito renovado, pronto para seguir para a igreja novamente, pronto para estar firmes com Cristo novamente. Porém, nós devemos cuidar e zelar para que esse espírito não caia em tentação novamente, para que esse espírito não se corrompa pelo pecado novamente. Aqueles que de fato não conhecem o dom e a misericórdia de Cristo agem como qualquer outra pessoa. Eu vou lá, peco, se precisar depois eu confesso, tá tudo certo. É importante nós meditarmos isto para a nossa vida. Quantas vezes eu precisei renascer para estar com Jesus? Quantas vezes o meu pecado me afastou de Cristo? Será que esse é o momento de renascer novamente? Será que esse é o momento de renascer a Cristo? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.